Amém, meus irmãos queridos, Amém, irmãos e irmãs. Amén, mis hermanos queridos, hermanos y hermanas. Boa tarde uma vez mais. Buenas tardes una vez más. Graças ao Senhor por esta nova oportunidade. Gracias al Señor por esta nueva oportunidad Até aqui nos ajudou o Senhor. que hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Por isso podemos perseverar nele. Por eso podremos perseverar en Él. Ele mesmo é a fonte de toda perseverança. Él mismo es la fuente de toda perseverancia. Bendito seja o seu nome. Bendito sea su nombre. Nós vamos novamente ao texto áureo Vamos nuevamente al texto principal da nossa meditação, Atos capítulo 2. Vamos juntos novamente. de nuestra meditación, Hechos capítulo 2. Vamos juntos nuevamente. Vamos ver apenas o versículo 42 agora. Y vamos a ver ahora solamente el versículo 42. Amén. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Bendito seja o Senhor. Bendito sea el Señor. Nessa parte A do texto que nós acabamos de ler, En la parte A del texto que acabamos de leer, agora o Espírito Santo introduz uma nova palavra importante. ahora el Espíritu Santo introduce una nueva palabra E nós importante. estamos considerando essa palavra importante Nosotros consideramos esta palabra importante como uma coluna como una columna de sustentação de sustento para a sobreedificação para la da sobreedificación casa de Deus. de la casa de Dios. Então vamos nos lembrar, irmãos, Entonces nos vamos a recordar, hermanos, todos os textos das Sagradas Escrituras são inspirados, todos los textos de las Sagradas Escrituras son inspirados. porém existe uma hierarquia de valores na palavra de Deus. Sin embargo, hay una jerarquía de valores en la palabra de Dios. Então tem assuntos que fazem parte do fundamento Entonces hay asuntos que hacen parte del fundamento e a palavra fala ninguém pode pôr outro fundamento. y la palabra dice que nadie puede colocar otro E fundamento. também tem assuntos que fazem parte da sobreedificação. Y hay asuntos también que hacen parte de la sobreedificación. Então, na casa de Deus, Entonces en la casa de Dios, uma janela tem sua devida importância. una ventana tiene su debida importancia. As paredes também têm sua Las importância. paredes también tienen su importancia. Ainda a escatologia, Aún la escatología, que pertence ao telhado, que pertenece al techo, também tem a sua importância. también tiene su importancia. Porém, nós estamos vendo nesses dias Sin embargo, estamos viendo en estos días 4 principais colunas que a igreja do Senhor precisa perseverar 4 principales columnas que la iglesia necesita perseverar para que haja edificação. para que haya edificación. Deus trabalhou intensamente, irmãos, Dios trabajó intensamente, e hermanos, colocou o sangue do seu próprio Filho nisso. y colocó la sangre de su propio Hijo en eso. Isso é algo que nós também precisamos colocar atenção. Y eso es algo que nosotros también debemos colocarle cuidado. Nossas vidas foram colocadas aí. Nuestras vidas fueron puestas ahí. Nossas famílias estão aí. Nuestras familias están A ahí. nossa confiança Nuestra no confianza porvir en el porvenir também está aí. también está ahí. Então, irmãos, Entonces, vamos hermanos, considerar isso com muita atenção. vamos a considerar esto con mucha atención. Essa é a nova coluna que aparece, Esta es la nueva columna que aparece, a comunhão. la comunión. Eu gostaria de fazer um comentário Me gustaría hacer un comentario dentro do meu trabalho adentro de mi trabajo profissional. profesional. Quase sempre, Casi siempre, quando estou no microscópio, cuando estoy en el microscopio, eu vejo uma condição celular muito interessante. veo una condición celular muy interesante. Aí tem muitas condições. Hay muchas condiciones en ese Precisaríamos de aspecto. uma conferência Necesitaríamos una conferencia para falar do mundo microscópio, para hablar del mundo del microscopio, demonstrando realidades espirituais profundas demostrando realidades espirituales daquilo profundas que está relacionado com Deus de aquello que está relacionado con Dios e o seu povo. y su pueblo. Existe no sangue Existe en la sangre uma parte chamada linfa, una parte que se llama linfa, onde ficam os micro-organismos donde quedan los que microorganismos fazem parte da defesa. que hacen parte de la defensa. E aí existe uma célula em especial Y ahí existe una célula en especial chamada macrófago. que se llama macrófago. O macrófago, El ele é macrófago uma espécie de lixeiro. es una especie de basura. Tudo que está equivocado, Todo lo que está equivocado, ele fagocita. él lo fagocita, lo Ele recoge, come, sim. se lo come.
É uma célula, Es una célula, tem o seu núcleo central, tiene su núcleo onde estão central, as suas informações genéticas. donde están sus informaciones E em volta genéticas, desse núcleo y alrededor de su núcleo existe algo que nós chamamos de citoplasma. existe algo que se llama citoplasma. O citoplasma dessa célula El citoplasma de esa é célula citoplasma todo cheio de buracos. es un citoplasma lleno de huecos. É como se fossem bocas. Es como si fueran bocas. E o que ele faz? ¿Y qué es lo que él hace? Ele é permanentemente Él es permanentemente soldado un soldado que percorre todo o organismo. que recorre todo el organismo. Existe uma célula também que é parecida a ele. Existe una célula también que se parece a esa, Essa é a natural killer. que se llama natural killer, Sim, são assassinos naturais. asesinos naturales. Eles não podem ver uma célula cancerígena No pueden ver una célula e cancerígena rapidamente vão atrás dela. que rápidamente van detrás Mas de ella. voltando ao macrófago, Pero regresando al ele macrófago, tem uma coisa que me chama muita atenção. él tiene una cosa que me llama mucho la Na verdade, atención. um comportamento. La verdad, un comportamiento. Tudo que está equivocado, Todo lo que está ele equivocado, fagocita. él fagocita, Então, se se lo tiver um come. problema, Entonces, si tiene un problema, ele se aproxima él se aproxima, e se esse problema obviamente é menor do que ele, y si ese problema obviamente es menor que él, pode ser um patógeno, por exemplo. puede ser un patógeno, por Então, ejemplo, ele fagocita. entonces él fagocita. Porém, Sin embargo, às vezes esse patógeno a veces ese é patógeno bem maior do que ele. es mucho más grande que él. Então, aqui temos uma dificuldade. Entonces aquí vamos a tener una dificultad. Como ele vai engolir algo que é maior do que ele. Como él va a tragar algo que es mayor que él. Então, ele tem um comportamento. Entonces él tiene un Ele comportamiento. começa a se juntar a outros macrófagos. Él empieza a juntarse a otros E macrófagos. você consegue ver isso ao microscópio. Y usted lo puede observar en un microscopio. Eles começam a se aproximar uns dos outros Empiezan a aproximarse unos de e los começam a otros se juntar. y empiezan a juntarse. Nós chamamos de macrófago Nosotros le llamamos macrófagos multinucleado gigante. multinucleado gigante. Ele se torna uma célula grandíssima, Él se torna una célula gigante até ficar maior do que o problema que ele está enfrentando. hasta quedar mayor que el problema que él está enfrentando. Então agora você imagina Entonces ahora usted imagina citoplasma enorme un citoplasma enorme com muitos núcleos dentro con muchos núcleos e adentro com muitos buracos nesse citoplasma. y con muchos huecos en ese Nós citoplasma. chamamos de vacúolos. Y los llamamos de vacúolos. Esses vacúolos, então, Entonces esos uma vacúolos, vez que o macrófago está maior una vez que ese macrófago está mayor do que o problema que ele está enfrentando, de que el problema que él está enfrentando, ele vai lá e fagocita. él va allá y lo fagocita. Ele nunca perde essa luta. Él nunca pierde esa lucha. Ele jamais perde essa guerra. Él jamás pierde esa guerra. E esse é um princípio maravilhoso Y eso es un principio para maravilloso nós falarmos de comunhão. para que podamos hablar de comunión. E perseveravam na comunhão. De perseveraban en la comunión. Teríamos algumas conferências Tendríamos algunas para conferencias podermos falar desse tema. para poder hablar solamente Então de ese teremos que tema. abrir o microfone Entonces tendríamos que prender el micrófono e pedir para vários irmãos e irmãs vir aqui à frente y pedir para varios hermanos y hermanas venir aquí al e dar o frente seu próprio depoimento sobre y isso. dar su propio testimonio sobre eso. Comunhão é algo muito profundo. Comunión es algo muy É algo profundo. muito maravilhoso. Es algo muy maravilloso. É algo que está no coração de Deus. Es algo que está en el corazón de Dios. Isso começa com Deus Eso empieza con e Dios acaba com Deus. y acaba con Dios. Isso não tem muito a ver conosco. Esto no tiene mucho que ver con Isso nosotros. tem a ver com Ele. Tiene que ver con Él. Bendito seja o seu nome. Bendito sea su Então nombre. nós vamos ver alguns aspectos, Entonces vamos a ver algunos porque aspectos. obviamente não podemos ver todos. Porque obviamente no vamos a poder ver todos. Nem é a nossa intenção. Ni es nuestra intención. Mas queremos compartilhar um pouco sobre essa segunda coluna. Pero queremos compartir algo de esta segunda columna. Na sua forma mais essencial, En su forma más esencial, então poderíamos falar de essência, entonces podríamos hablar de esencia, a essência da comunhão, la esencia de la comunión, a natureza da comunhão la naturaleza de la e o comunión propósito da comunhão. y el propósito de la comunión. Mas como nós começamos hoje de manhã, Pero como en esta mañana empezamos, nós precisamos começar nas regiões celestiais. nosotros necesitamos empezar en las regiones celestiales. Irmãos, eu vou contar um segredo para vocês. Y hermano, les voy a contar un secreto a todos ustedes. Muitas das nossas dificuldades Muchas de nuestras dificultades é porque nós colocamos os pés nessa terra es porque colocamos nuestros pies en la tierra e achamos que podemos por nós mesmos, y creemos que podemos hacerlo por através, cuenta propia, através dos nossos próprios sacrifícios, a través de nuestros propios sacrificios, transmitir a vontade de Deus nessa terra, transmitir la voluntad de Dios sobre la tierra ou mesmo representá-lo.
o mismo representarlo. Ninguém representa Deus. Nadie representa a Dios. Absolutamente ninguém. Absolutamente nadie. Só o seu filho pode fazer isso. Solamente su hijo lo puede hacer. Então, por isso que ele está sendo formado em nós. Entonces por eso él está siendo Porque a formado en partir do nosotros. testemunho dele, Porque a partir de su testimonio de agora él, sim, agora a vontade de Deus pode ser vista. ahora sí la voluntad de Dios puede ser vista. Então, a essência da comunhão, Entonces la esencia de la comunión, começando no nível mais alto, empezando en el nivel más alto, ainda não chegamos na igreja, aún no hemos llegado a la iglesia, mas compreendendo a comunhão pero comprendiendo la no comunión nível mais alto, en el nivel más a alto, essência da comunhão la esencia de la é comunión aquilo que acontece entre o pai e o filho. es aquello que ocurre con el Padre y el Hijo. E a ligação desse amor eterno Y la ligadura de ese amor é o eterno Espírito Santo. es el Espíritu Santo. Então, no pai você tem aquele que ama. Entonces en el Padre tenemos aquel que nos ama. No filho você tem aquele que é amado. En el Hijo tenemos aquel que es amado. Então, no pai você tem aquele que ama. Entonces en el Padre tenemos aquel que él ama. No filho você tem aquele que é amado. Y en el Hijo tenemos aquel que es amado. O Espírito Santo é a ligação de amor eterno entre as duas pessoas. Y el Espíritu Santo es la ligadura de amor eterno entre esas dos personas. Sabe o que significa isso, irmãos? ¿Sabe qué significa eso, hermanos? Comunhão. Comunión. Essa é a comunhão Esa es la comunión que uma vez, num pequeno momento, foi perdido. que en una vez, en un pequeño momento, fue perdida. Quando nosso Senhor estava naquela cruz com seus braços estendidos. Cuando nuestro Señor estaba en aquella cruz con sus brazos extendidos. Por meus e por seus pecados. Por míos y por sus pecados. Então, aquela face Entonces aquel rostro que aparece em João capítulo 1, versículo 1. que aparece en Juan capítulo 1, versículo O 1. texto que nós lemos essa manhã. El texto que leemos esta mañana. Então, a palavra no grego Entonces la palabra en griego sugere que eles estão face a face. sugiere que ellos están cara a cara. Então, eles estão se olhando, Ellos se están mirando. eles estão se vendo. Ellos están viéndose. E isso Y eso por toda a eternidade. por toda la eternidad. Existe apenas um momento Existe apenas solo un em que o momento Pai precisa virar o seu rosto, en que el Padre necesita voltear su porque rostro. o Filho assume os nossos pecados Porque el Hijo asume nuestros para pecados. nos substituir naquela cruz Para sustituirnos en aquella cruz. e para nos levar à eternidade com Ele. Y para llevarnos a la eternidad juntamente con Então, Él. comunhão, Entonces, comunión, por favor, lembre disso, por irmãos. favor, hermanos, lo recuerden. Não é estarmos juntos em torno de algumas coisas, No es estar juntos en torno alrededor de ciertas nem cosas. sequer estarmos juntos Ni siquiera es estar juntos falando de coisas. hablando de cosas. Comunhão Comunión é o que acontece com o Pai e com seu Filho. es lo que sucede entre el Padre y su Hijo. Só pode chegar a nós Solo puede llegar a se nosotros vir desde essa comunhão, si venir desde esa comunión, ser produzido em nós ser producida en nosotros pelo Espírito Santo. por el Espíritu Santo. Então, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, Entonces, cuando nosotros miramos hacia el Antiguo nós Testamento, vamos nos lembrar nos vamos a recordar que, de uma forma geral, que de una forma en general só podia ver a Deus solo podía verse a Dios na sua forma essencial, en su forma esencial, na sua forma divina. en su forma divina. Nunca se pensou no Antigo Testamento Nunca se pensó en el Antiguo que naquela Testamento forma divina, que en aquella forma divina, naquela substância divina, en aquella sustancia divina, haviam três pessoas. habrían tres personas. Mas nas páginas do Novo Testamento, Pero en las páginas del Nuevo Testamento, quando Cristo faz essa obra maravilhosa por nós, cuando Cristo hace esa obra maravillosa por e o Espírito nosotros, Santo abre os olhos do nosso y entendimento, el Espíritu Santo abre los ojos de nuestro e nos faz entendimiento olhar agora para o Antigo y Testamento, nos hace mirar nuevamente hacia el Antiguo porém sem esse Testamento. véu de separação. Por eso hay ese velo de separación. A revelação de fato chegou até nós. La revelación de hecho llegó hacia nosotros. Então, nos mesmos textos do Antigo Testamento, Entonces, en los mismos textos del Antiguo Testamento que fala sobre a unidade central que habla sobre la unidad central de Deus, de Dios, ali mesmo allí mismo nós podemos ver podemos ver que existem três pessoas. que existen tres personas. Essas pessoas, Esas personas, elas têm comunhão ellas tienen comunión por toda a eternidade. por toda la eternidad. Comunhão é uma palavra muito profunda, Comunión es una palabra muy porque é profunda algo que está relacionado à Trindade. porque es algo que está relacionado a la Trinidad. Tudo começa aí. Todo empieza ahí. Essa é a sua fonte e também a sua origem. Esa es su fuente y también su origen. Quando Deus pensa
Cuando Dios piensa em nos levar a ter comunhão com Ele, en llevarnos a tener comunión con Él, Ele está pensando Él está pensando em nos ter no mesmo nível en tenernos en un mismo que nivel as 3 pessoas têm. que las 3 personas tienen. Isso precisa abrir os olhos do nosso entendimento. Eso necesita que abramos nuestros ojos del Comunhão não entendimiento. é apenas estar juntos. Comunión no es apenas estar Nós juntos. podemos estar juntos em volta de algumas coisas Podemos estar juntos alrededor de ciertas cosas que não tem a Cristo como modelo central. que no tenga a Cristo como modelo central. Então isso não, de fato, não é comunhão. Entonces, de hecho, eso no es comunión. A essência da comunhão La esencia de la são comunión as relações do Pai e do Filho, son las relaciones entre el Padre que y só el Hijo, pode chegar a nós que solo puede llegar hacia nosotros mediante ao seu Santo Espírito. mediante su Santo E Espíritu. foi exatamente isso que ele fez. Y fue exactamente lo que Él hizo. A natureza da comunhão, La naturaleza de la comunión, falamos da essência, hablando de ou esencia, seja, a forma mais essencial onde tudo começa. o sea, la forma más esencial donde todo empieza. Agora começamos a ver a natureza dessa comunhão. Ahora empezamos a ver la naturaleza de esa comunión. As palavras de Deus, Las palabras de como Dios, nosso Senhor bem nos lembrou, como nuestro Señor nos são recuerda, espírito e vida. son espíritu y vida. Às vezes nós tomamos as palavras A veces tomamos esas palabras e acreditamos que aquilo de alguma forma é assim. y creemos que de alguna forma eso es así. Nós lemos Nosotros e dizemos, leemos bom, essa é a palavra de Deus. y decimos, bueno, esta es la palabra de Mas Dios. como nós falamos de manhã, Pero como hemos hablado en la são mañana, mais do que palavras. son más que Se palabras. os nossos olhos não forem abertos Si nuestros ojos no fueran abiertos pelo Espírito Santo por el Espíritu Santo sobre esse assunto, sobre este asunto, eles continuarão vendados. ellos continuarán vendados. Continuaremos muito ricos, Continuaremos muy ricos, seguiremos muy ricos, porém pobres. pero sin embargo pobres. É estranho isso, irmãos. Es raro, hermano, eso. Nós olhamos a palavra, Miramos la palabra, ela nos mostra ella nos muestra de uma maneira maravilhosa os propósitos divinos. de una manera maravillosa los propósitos divinos. Ela nos mostra também as suas promessas em relação a nós. ella también nos muestra sus promesas a través de nosotros. Ela nos mostra muitas outras coisas. Ella también nos muestra muchas otras E cosas. parece que de alguma forma, Y parece que de alguna otra forma, parece que conosco não está acontecendo. parece que con nosotros no está sucediendo. Mas nós vamos deixar esse tema para amanhã. Pero vamos a dejar este tema para Eu mañana. penso que essa é a cereja do bolo. Yo creo que esa es la cereza del pastel. A palavra, La o palabra, perseverar da palavra, el perseverar de la está ligado à palabra, última coluna, está conectado, ligada a la última columna, às orações. las oraciones. E essas orações Y esas oraciones não são pedidos apenas. no son pedidos solamente, Profunda comunhão com Deus, profunda comunión con para Dios, que essas realidades espirituais sejam tocadas. para que esas realidades espirituales sean tocadas. Nós não estamos falando mais de informação. Nosotros no estamos hablando más de información, Nem Deus mesmo está nos transmitindo informação. ni Dios mismo nos está transmitiendo Nunca información. foi sua intenção transmitir informação. Nunca fue su intención transmitir O que información. ele nos transmite é seu espírito e a sua própria vida. Lo que Él nos transmite es su espíritu y su propia vida. Isso vai mudar completamente a nossa existência, irmãos. Y eso va a cambiar completamente nuestra Foi existencia, isso que hermanos. aconteceu no primeiro dia em que fomos salvos. Y eso fue lo que sucedió el primer día que fuimos Nós salvos. ouvimos o Evangelho muitas vezes, Nosotros hemos escuchado el Evangelio muchas mas houve veces, dia que ele veio de uma maneira diferente. pero un día Él vino de una forma diferente. Isso foi misturado com fé. Eso fue mezclado con fe. Eu acredito que todos vocês aqui, sem exceção, Yo creo que aquí todos ustedes, sin sabem o excepción, dia que isso aconteceu. saben el día que eso sucedió. Foi uma explosão de sentimentos. Fue una explosión de Nós sentimientos. tivemos 5 pessoas batizadas hoje. Hoy tuvimos 5 personas que se bautizaron. Que Deus abençoe vocês grandemente Que nesse Dios início los de jornada. bendiga grandemente en este inicio de su jornada. Tem muita coisa para Deus fazer na vida de vocês. Hay mucho que Dios tiene que hacer en sus vidas. Assim também como em nós. Así también como en nosotros. Então, esse assunto Entonces, este é asunto assunto de extrema urgência e importância. es un asunto de extrema urgencia e importancia. Se a última coluna, Si la última se a columna, quarta coluna que es la cuarta não for columna, bem lavrada em nós, no está bien labrada en nós nosotros, teremos muita dificuldade em perseverar tendremos mucha dificultad en e perseverar olhar as realidades espirituais daquilo que Cristo nos prometeu. y mirar la realidad espiritual de aquello que Cristo nos ha prometido. A natureza da comunhão. La naturaleza de la comunión. Quando nós falamos de perfeição, Cuando nosotros hablamos de perfección, sede vós perfeitos, sean perfectos, como é perfeito vosso Pai que está no céu. como es perfecto vuestro Padre que está en los Se cielos. você tentar praticar isso, Si usted intenta practicar eso, eu acho que você vai ter muita dificuldade. yo creo que vas a tener mucha dificultad. Eu acho que você e eu
Yo creo que ustedes y yo, Começando por mim que falo. empezando por mí que hablo, A gente quer ser muito prático. nosotros queremos ser muy E eu prácticos. também quero ser prático. Y yo también quiero ser Mas a práctico. verdadeira prática Pero la verdadera é a práctica prática da presença de Deus. es la práctica de la presencia de Quando Dios. conhecemos o Senhor Cuando conocemos al e Señor quando estamos na presença dele, y cuando estamos en su presencia, então ele é poderoso entonces Él es para poderoso mudar o rumo da nossa existência. para cambiar el rumbo de nuestra existencia. Assim é o Senhor. Así es el Señor. Então esse texto Entonces este que texto fala de perfeição, que habla de ele perfección, estabelece um padrão muito alto. Él establece un patrón muy alto. Nós conversamos isso ano passado, Nosotros hemos hablado de esto el año pasado, mas isso continua no meu coração. pero eso sigue en mi corazón. Existe uma quinta essência, irmãos. Existe una quinta esencia, Existe hermanos. algo que é muito essencial. Existe algo que es muy esencial E esse é o Evangelho. y ese es el Evangelio. Ele mesmo sendo simples, Él mismo siendo simple ele é extremamente profundo. es extremadamente Porque ele profundo, fala de Deus mesmo. porque Él habla de Dios mismo. Essa é a sua fonte de informação. Esa es su fuente de É o información. próprio Deus. Es el propio Dios. Então, quando o Evangelho fala de perfeição, Entonces, cuando el Evangelio habla de ele perfección, estabelece o mais alto nível e padrão. Él establece el más alto nivel de patrón. Quando ele fala, por exemplo, de perdão, Cuando Él habla, por ejemplo, de perdón, por que é tão difícil para nós perdoar? ¿por qué es tan difícil para nosotros Às vezes perdonar? nos escondemos atrás de algumas palavras. A veces nos ocultamos detrás de ciertas Quando alguém palabras. nos pede perdão, nós dizemos, vai pedir perdão a Deus? Cuando alguien nos va a pedir perdón y le decimos, vaya y le pide perdón a Dios, Porque Deus é quem perdoa. porque Dios es quien perdona. Sim, mas esse Deus que perdoa Sí, pero ese Dios que perdona é o Deus que está dentro de você. es el Dios que está dentro de Ele quer ustedes. perdoar a partir de você e de mim. Él quiere perdonar a partir de ustedes y de mí. Mas o texto sagrado diz: Pero la Escritura Sagrada dice, assim como Cristo vos perdoou, así como Cristo los perdonó, assim vocês devem fazer também. así ustedes también lo deben hacer. Colossenses 3,13. Colosenses 3:13. Eu até consigo perdoar, confesso. Yo hasta puedo perdonar, les confieso. Mas como é perdoar como Cristo perdoou? Pero ¿cómo es perdonar como Cristo perdona? Você consegue ver o padrão que está sendo exigido de você e de Ustedes mim? pueden ver el patrón que está siendo exigido de ustedes y de mí. Então, às vezes, a gente pega essas coisas celestiais, Entonces a veces nosotros cogemos estas cosas celestiales, trazemos para a terra, las traemos hacia la colocamos os tierra, nossos pés aqui colocamos nuestros pies acá e vamos praticar. y vamos a practicar. Como vamos praticar tais coisas? ¿Cómo vamos a practicar estas O cosas? Espírito precisa nos socorrer rápido, El Espíritu necesita socorrernos porque essas rápidamente, demandas são de fato para serem vividas, porque esas demandas son de hecho para ser vividas, mas não é inerente em nós pero no es inherente en tal nosotros capacidade. tal Essa capacidad. capacidade vem dele, Esta capacidad viene é de Él, ele formado em nós. de Él formado en nosotros. Por isso a necessidade de permanecer Por eso, y de- por eso la necesidad de prevalecer, e de prevalecer de perseverar e de perseverar y de perseverar na doutrina dos apóstolos. en la doctrina de los A apóstoles. comunhão La comunión não pode ser produzida sem a doutrina. no puede ser producida sin la doctrina. Certa vez um irmão falou para mim, Ciertamente un hermano me dijo, lá onde eu vivo, allá donde vivo, existem muitos grupos distintos de irmãos existen muchos grupos distintos e de começamos a hermanos fazer alguma aproximação entre eles. y empezamos a aproximarnos entre ellos. E um irmão disse, Y un hermano me dijo, deixa esse assunto de doutrina para lá, deja ese asunto de doctrina hacia un lado, vamos ter comunhão vamos a tener comunión e as coisas vão se acertando pouco a pouco. y las cosas se van arreglando poco a poco. Eu falei, isso pode ser qualquer outro tipo de igreja, Eso puede ser cualquier otro tipo de iglesia, menos a igreja de Cristo. menos la iglesia de Porque a Cristo. igreja de Cristo, Porque la iglesia de ela Cristo, persevera na palavra de Deus. ella persevera en la palabra de Aquilo Dios. que nós lemos pela manhã, Aquello que leemos en esta mañana, Moisés foi fiel em toda a sua casa, Moisés fue fiel en toda su para casa testemunho das coisas que haviam de ser para el anunciadas. testimonio de esas cosas que debían ser A anunciadas. fidelidade daquele homem no passado La fidelidad de aquel hombre en el pasado permitiu que a verdade pudesse chegar a nós permitió que la verdad pudiese llegar hacia de uma nosotros maneira limpa e pura. de una manera limpia y pura. Assim também como Paulo fala a Timóteo, Así también como Pablo le dice a Timoteo, transmita esse conteúdo transmita este a contenido homens fiéis e prudentes. a hombres fieles y prudentes. Por que precisa ser fiel? ¿Por qué necesita ser fiel? Para não mudar o modelo. Para no cambiar el modelo. Por isso também tivemos lendo Por eso también estuvimos que leyendo Paulo, como sábio arquiteto, que Pablo, como perito arquitecto, ele sabio lança o arquitecto, fundamento.
Él es nuestro fundamento. Isso nos faz lembrar de Provérbios capítulo 8, Eso nos hace recordar de Proverbios capítulo quando a 8, palavra nos fala de sabedoria. cuando la palabra nos habla de sabiduría. E aí utiliza uma palavra muito especial. Y ahí utiliza una palabra muy especial. Acredito que por volta do versículo 30, Creo que alrededor del versículo diz que 30 quando ele estava colocando os fundamentos da terra dice que cuando él estaba colocando los fundamentos de la e os tierra marcos para que o mar não atravessasse, y los marcos para que el mar no pudiera atravesar, ele disse que observava tudo. él dijo que observaba todo. Ele, sabedoria, Él, ele sabiduría. observava tudo Él observaba todo e era seu arquiteto. y era su arquitecto. O Filho é o arquiteto de Deus. El Hijo es el arquitecto de É o Dios. desenho arquitetônico por meio do qual Deus faz todas as coisas. Es el diseño arquitectónico por medio que Dios hace todas las cosas. Então, quando nós falamos de comunhão, Entonces, cuando hablamos de comunión, rapidamente nós temos que ter um olhar direcionado para eles. rápidamente tendremos que tener una mirada relacionada directamente Porque hacia essa é a ellos. essência e a fonte de tudo, Porque onde tudo começa. es la esencia y la fuente en donde todo empieza. Bendito seja o seu nome. Bendito sea su Quando nombre. falamos de amor, Cuando hablamos de amor, todas essas palavras estão na sua Bíblia. todas esas palabras están en sus Biblias. Só a palavra fácil que não se encontra. Solo la palabra fácil que no se encuentra. Mas todas essas palavras são espirituais. Pero todas esas palabras son espirituales. Quando, por exemplo, diz que a mulher deve respeitar o seu marido, Como por ejemplo cuando dice que la mujer debe respetar a su marido. e isso deve ser feito em tudo, Y eso debe ser hecho en todo. porque o assunto da submissão Porque el asunto de la sumisión é um assunto também que é visto na Trindade. es un asunto que también es visto en la Trinidad. Então, quando a mulher não conhece a Trindade, Entonces cuando la mujer no conoce la Trinidad, Roger, agora você entrou com o assunto de teólogos. ay, Roger, ahora usted entró con el asunto de Não, teólogos. irmãos, a Trindade não é assunto de teólogos. No, hermanos, la Trinidad no es asunto de teólogos. A Trindade é a vida prática da igreja. La Trinidad es la vida práctica de la Se não iglesia. conhecemos a Deus, Si nosotros no conocemos a não Dios, conheceremos os seus passos no conoceremos sus e não pasos seremos seus representantes fiéis. y no seremos su representante fiel. Então não é uma questão de fazer coisas, Entonces no es una cuestión de hacer cosas, é uma questão de conhecer a Deus, es una cuestión de conocer a Dios, essencialmente conhecê-lo. esencialmente conocerlo. Então, quando fala de sujeição, Entonces cuando se habla de se sujeción, você pedir a interpretação do mundo sobre isso, si le pides al mundo la interpretación sobre eso, principalmente com o advento do feminismo, principalmente con el feminismo, isso vai ser uma coisa terrível. eso va a ser algo terrible. Mas quando nós olhamos isso dentro do princípio de Deus, Pero irmão, cuando miramos esto dentro del principio isso de é algo Dios, maravilhoso. eso es algo E isso maravilloso. não está relacionado apenas às mulheres. Y eso no está relacionado A solamente palavra hacia diz las que, mujeres. a palavra diz que temos que estar sujeitos uns aos outros. La palabra dice que debemos estar sujetos unos a los Tudo que otros. lemos na Bíblia está relacionado à Trindade. Todo lo que leemos en la Biblia está relacionado a la Trinidad. Então eu quero desanimar você. Entonces hoy los voy a desanimar. Não tenta fazer com seu braço No intenta hacerlo con su brazo, algo que não é possível tocar com o dedo. algo que no es posible tocar con un dedo. Nós precisamos nos entregar a Ele. Necesitamos entregarnos hacia Apenas Él. se nos entregarmos verdadeiramente a Ele, Apenas entregarnos verdaderamente hacia então Él. todas essas demandas serão possíveis. Entonces todas esas demandas serán Porque é posibles. Ele mesmo que estará fazendo através de nós. Porque es el mismo que estará haciendo a través de Quando se nosotros. fala em amor também, Cuando hablamos de amor también, diz que nós maridos, dice que nosotros maridos, e a pancada é forte aqui, y el golpe es fuerte acá, porque temos que amar nossas esposas porque tenemos que amar a nuestras esposas como Cristo amou a igreja como Cristo amó a la e iglesia entregou o seu lado por ela. y entregó su lado por ella. Eu não sei os varões que estão aqui presentes, Yo no sé los varones que están aquí esses que presentes, são casados. esos que son Eu não casados. sei o que você pensa sobre isso. Yo no sé qué es lo que piensas sobre Se eso. você é uma pessoa prática, Si eres una persona tenta práctica, praticar isso. intenta practicar eso. Eu acho que você não vai conseguir. Yo creo que no vas a poder. Por quê? ¿Por qué? Porque esse amor Porque este é o amor amor de Cristo. es el amor de Então nós Cristo. precisamos ser substituídos. Entonces necesitamos ser reemplazados. O máximo que eu consigo chegar em casa Lo máximo que yo puedo llegar a la casa é com um ramalhete de flores. es con un ramillete de flores, Com 6 flores. con 6 flores. Nem sequer 12 eu ainda Ni consegui. siquiera 12 he podido. Então é assim que fazemos. Entonces así es como hacemos. Como dizia nosso irmão Gino. Como decía nuestro hermano Fazemos, Gino, fazemos força e ficamos apenas vermelhos. hacemos fuerzas y apenas quedamos rojos. Nós precisamos do nosso Senhor desesperadamente. Nosotros necesitamos de nuestro Señor Essa é a essência desesperadamente. do Evangelho. Esa es la esencia del Se você Evangelio. pegar isso
Si usted coge eso, mais de 90% da sua caminhada más del 90% de su vai ser caminada muito va frutífera. a ser muy fructífera. Bendito seja o Senhor. Bendito sea el Porque são Señor. verdades espirituais, Porque son verdades são espirituales. realidades espirituais Son realidades espirituales que podem chegar a nós que pueden llegar hacia nosotros pelo Espírito. por el E o Espíritu. Espírito traz toda a vitória do Cristo glorificado. Y el Espíritu trae toda la victoria del Cristo Então isso se glorificado. torna coisa possível. Entonces se hace realidad. Agora chegamos ao ponto de comunhão. Ahora llegamos al punto de comunión. E aí nós temos o capítulo de João, 1 João, eu gostaria de ler com vocês. Ahí tenemos 1 de Juan, me gustaría leer con ustedes. 1 João, epístola, Epístola, 1 de Juan, capítulo 1, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. podemos seguir? Eu vou ler também. Podemos continuar, el hermano va a leer. O que era desde o princípio. Lo que era desde el principio. Era muito clara a visão dos apóstolos acerca de quem era aquele homem. Era muy clara la visión de los apóstoles quién era ese hombre. Aquele homem era o próprio Deus. Aquel hombre era el propio Dios. O que temos ouvido, Lo que hemos escuchado, observa que agora eles ouvem. observan que ahora ellos E oyen isso vai gerar um impacto sobre eles. y eso va a generar un impacto sobre Lembra que ellos. conversávamos mais cedo? Recuerden lo que hemos hablado más O temprano. que vemos, Lo que vemos, o que ouvimos, lo que escuchamos, provoca impactos. provoca impactos. Vocês lembram quando Jesus estava falando com seus discípulos? Recuerden cuando Jesús estaba hablando a sus Que discípulos ele ia até a cruz, que ele Que- ia a Jerusalém e ia padecer lá. que él iba hasta la cruz, que iba a Jerusalén y iba a padecer Ele está allá. falando da sua morte. Él está hablando de su muerte. E rapidamente o que acontece? Y rápidamente, ¿qué Os sucede? seus discípulos ficam entristecidos. Sus discípulos quedan tristes. Aqui tem uma chave. Aquí hay una llave. Toda vez que você pensar na morte, Toda vez que usted piense en la você vai muerte, ficar extremamente triste. usted va a quedar totalmente O que triste. Satanás faz? ¿Qué es lo que hace Nos Satanás? coloca para olhar Nos pone a mirar e para ouvir y para escuchar coisas sobre a morte. cosas sobre la E muerte. daqui a pouco estamos extremamente Y tristes. después, en un momento, estaremos extremadamente tristes. E nem sequer sabemos por que estamos tristes. Y ni siquiera sabemos por qué estamos tristes. Então vamos colocar a culpa nos hormônios, Entonces vamos a colocar la culpa en los hormonas, na idade. en la edad. Não existe isso, No irmãos. existe eso, hermanos. A bioquímica explica bem isso. La bioquímica explica muy bien Você eso. pode ser uma pessoa já da terceira idade, Usted puede ser una persona ya de la tercera edad, ancião, uma anciã, un anciano, una anciana, e viver com muita alegria. y vivir con mucha alegría. Sim, existem os hormônios, Sí, existen las mas não hormonas, estamos falando dos hormônios pero no agora. estamos hablando de las hormonas Eu estou ahora. falando de que às vezes nós colocamos nossos ouvidos e os nossos olhos Yo estoy hablando de lo que nosotros colocamos nuestros oídos y nuestros ojos naquilo que Deus não está nos mostrando. en aquello que Dios no nos está Então o mostrando. inimigo tira proveito disso Entonces el enemigo saca provecho de para eso nos entristecer. para entristecernos. Por isso que lemos com os irmãos Por eso leemos con o los texto de hermanos Daniel, el texto de Daniel, profetizando esses dias, profetizando estos días, dizendo que Satanás esmagaria a mente dos santos. diciendo que Satanás aplastaría la mente de los santos. Por que faz isso? ¿Por qué hace eso? Para te manter em tristeza, Para mantenerlos para en te manter em tristeza, desânimo, para mantenerlos en desánimo, em falta daquilo que nós tanto precisamos, Em- perseverança. en falta de aquello que tanto necesitamos, que es la perseverancia. Então nós temos que ter cuidado com o que ouvimos. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que Nós escuchamos. estamos repetindo isso várias vezes. Estamos repitiendo esto constantemente. Pode ser que algum de nós precise ouvir isso. Puede ser que alguno de nosotros necesite escuchar eso. Então aqui continua a narrativa do apóstolo João. Entonces aquí continúa la narrativa del apóstol O que Juan, temos ouvido, porque hemos oído o que temos visto, lo que hemos visto com os nossos próprios olhos, con perdão. nuestros propios ojos, O que contemplamos. lo que contemplamos. Essa palavra é uma palavra muito especial. Esta palabra es una palabra muy Mas eu especial. creio que vamos deixar para amanhã, porque esse assunto de contemplação tem tudo a ver com a quarta coluna. Yo creo que lo vamos a dejar para mañana porque el asunto de contemplación tiene todo que ver con la cuarta Mas os columna. apóstolos ouviram, Pero los apóstoles eles escucharon, viram, vieron eles tocaram.
y ellos tocaron. Sabe o que acontece quando isso ocorre conosco, irmãos? ¿Sabe qué sucede cuando eso pasa con nosotros, Aquelas hermanos? pessoas que estavam amedrontadas naquele cenáculo em Jerusalém, Aquellas personas que tenían miedo en el cenáculo en Jerusalén, quando o seu Senhor já havia partido. cuando su Señor ya había partido. Sabe o que acontece? ¿Sabe qué sucede? Quando se toca nele, Cuando se toca en quando se él, pode vê-lo, cuando se puede quando se verlo, pode percebê-lo em espírito. cuando lo se puede percibir en espíritu. Foi isso que aconteceu a partir de Atos 2. Fue eso lo que sucedió a partir de Hechos 2. Com a vinda do Espírito Santo, toda essa realidade veio. Con la venida del Espíritu Santo toda esa realidad vino. E agora ninguém mais segura esses homens. Y ahora nadie más detiene a esos hombres. Ninguém mais detém. Nadie los Não há podrá mais detener. medo. No hay más Não há miedo. mais preocupação. No hay más preocupación. Não há mais No dificuldade. hay más Há dificultad. dificuldade, Hay mas dificultades, eles vão passar por cima dela. pero ellos pasarán por encima de ellas. Porque a confiança deles está no Senhor. Porque la confianza de ellos está Aquela en el Señor. realidade de tudo que o Senhor os ensinou. Aquella realidad de todo lo que el Señor les enseñó. Todas aquelas informações. Todas aquellas Era necessário informaciones. que eles ficassem em Jerusalém. Era necesario que ellos se quedaran Eles en precisariam Jerusalén. ter uma nova experiência. Ellos necesitaban tener una nueva E experiencia. quando veio isso, Y cuando vino eso, ninguém mais segurou esses homens. nadie más los detuvo. Segundo a história paralela, Segundo la historia paralela, todos foram martirizados. todos fueron martirizados. Acredito eu Creo yo que se eles estivessem novamente entre nós, que si ellos estuvieran nuevamente entre com a nosotros, experiência que eles tiveram com o Senhor, con la experiencia que ellos tuvieran con el e Señor, no derramado seu Espírito em Atos 2, derramado su espíritu en Hechos 2, eles iriam fazer as mesmas coisas que fizeram. ellos irían a hacer las mismas cosas que Porque hicieron. isso não está na força do homem. Porque eso no está en la fuerza del hombre, Essa é uma capacidade divina. es una capacidad divina. É o Senhor que leva Es el Señor que lleva pessoas a enfrentarem leões, personas a enfrentarse con pessoas a leones, serem devoradas por animais. personas a serse devoradas Elas por estão animales. prontas para serem devoradas. Ellas están listas para ser devoradas. E como nós lemos na história da igreja, Y como hemos leído en la historia de la iglesia, elas vão ser devoradas ellas van a ser devoradas. e estão indo cantando Y louvores. están yendo cantando loores. Essa novamente Esta é nuevamente uma capacidade que não é inerente a nós. es una capacidad que no es inherente a Isso nosotros. não vem de nós. Eso no viene É de uma nosotros. capacidade que vem do Senhor. Es una capacidad que viene del Señor. Então ele segue no texto. Entonces él continúa en el texto. As nossas mãos apalparam Y nuestras manos lo com palparon respeito ao verbo da vida. con respecto al verbo de vida. Bendito seja o seu nome. Bendito sea su nombre. E a vida se manifestou Y la vida se manifestó e nós a vimos, y nosotros la vimos. nós temos visto Las tenemos visto e dela testemunhamos. y de ella testimoniamos. E vos nos Tenemos testimonio. anunciamos. E vos anunciamos Y vos a anunciáis vida eterna. la vida eterna. Por que ele anuncia? ¿Por qué él anuncia? No texto mais abaixo ele vai explicar. En el texto más abajo va O a que explicar. vimos e ouvimos, Lo que vemos y oímos. isso vos anunciamos. Eso os Por que anunciáis. ele anuncia? ¿Por qué él anuncia? Porque nunca haverá comunhão antes do anúncio. Porque nunca habrá comunión O que antes nós del anuncio. tocamos, Lo que nosotros tocamos. a própria palavra da vida. La propia palabra de vida. É isso que nós estamos anunciando a vocês. Eso es lo que estamos anunciando a ustedes. E ele segue. Y ellos siguen. Para quê? ¿Para qué? Para que tenhas comunhão. Para que tengáis comunión. É a doutrina. Es la É doctrina. tocar a palavra de Deus. Es tocar la palabra Quando de você Dios. toca, Cuando tú tocas. quando seu irmão toca, Cuando su hermano E outro toca. irmão toca. Y otro hermano E outro toca. irmão toca. Y otro hermano irmão, toca. só existe agora uma visão. Hermanos, ahora solo Só existe agora um propósito. solo existe una visión, un E propósito. agora, como aqueles macrófagos, Entonces ahora como esos todos vão macrófagos, estar rapidamente juntos. todos estarán É a rápidamente palavra que juntos. produz o efeito da comunhão. Es la palabra que produce el efecto de la comunión. Você pode marcar um dia para estar com seus irmãos, Tú puedes marcar un día para estar con sus mas a hermanos, comunhão é do Espírito Santo. pero la comunión es del Espíritu Santo. Então, se o Espírito Santo visitar aquele lugar no momento em que vocês estiverem juntos, Entonces el Espíritu Santo al visitar ese lugar en aquel momento que estuviesen juntos, então vocês estão em comunhão. entonces ustedes están en comunión. Nós estamos entendendo? ¿Estamos entendiendo? Será que nós estamos pensando que comunhão é uma coisa apenas da nossa vida aqui? ¿Será que estamos pensando que comunión apenas es algo de nuestra vida? Não, irmãos, nós estamos sendo treinados para a comunhão da eternidade. No, hermanos, estamos siendo entrenados para la comunión de la eternidad. O Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, El Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu quis Santo, impartir entre nós, na nova criação, quiso impartir entre nosotros la nueva a creación, comunhão que eles mesmos têm. la comunión que ellos mismos tienen. Essa é a realidade da verdadeira comunhão. Esa es la realidad de la verdadera
verdadera E comunión. isso vos anunciamos, Y eso os anunciáis para que tenhais comunhão conosco. para que tengáis comunión con Então nosotros. os apóstolos são o centro da comunhão? Entonces solo los apóstoles son el centro de la comunión. Não, não, porque ele vai continuar. No, no, porque Él va a E a continuar. nossa comunhão Y nuestra comunión é com o Pai es con el Padre e com seu Filho y Jesus con su Cristo. Hijo Jesucristo. É a mesma comunhão. Es la misma comunión. Que coisa tremenda, irmãos. Qué cosa tremenda, hermanos. Eu consigo falar, Yo puedo hablar, mas não consigo mensurar. pero no puedo Não mensurar. consigo entrar No puedo entrar além do que os meus olhos e os meus sentimentos permitem. más allá de que mis ojos y mis sentimientos A permitan. única coisa que eu posso fazer é crer Lo único que puedo hacer es creer que Ele está treinando-nos agora que nos está entrenando en este para a momento comunhão da eternidade para la com Ele. comunión con la eternidad. Só existe uma coisa na Solo eternidade: existe una cosa en la eternidad. Deus e o seu povo. Dios y su O seu pueblo. povo e Deus. Su pueblo y Dios. Tudo vai cessar. Todo va a cesar. Só o que vai continuar Solo lo que va a é a continuar nossa relação com Ele es nuestra relación con Él por toda a eternidade. por toda la eternidad. Então Ele está nos treinando aqui. Entonces Él nos está É entrenando muito acá. difícil, de fato, Es muy difícil, porque de a hecho, nossa carne ela está colocada contra isso. porque nuestra carne está puesta contra eso. Mas o Senhor segue trabalhando Pero el Señor sigue trabajando e Ele nunca perdeu uma batalha. y Él nunca perdió una E batalla Ele vai nos vencer no final do y Él negócio. nos va a vencer al final de ella. Bendito seja o Senhor. Bendito sea el Señor. Vamos falar então um pouco sobre esse propósito. Vamos a hablar entonces un poco sobre este A propósito. essência da comunhão é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. La esencia de la comunión es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Agora, a natureza dessa comunhão Pero ahora la naturaleza de esta é comunión aquilo que acontece entre as santíssimas pessoas. es aquello que sucede entre las santísimas personas. Nem sequer o nosso nome foi mencionado Ni ainda. siquiera nuestro nombre fue mencionado aún. Por toda a eternidade, a Trindade sempre teve comunhão. Por toda la eternidad, la Trinidad siempre tuvo comunión. Alguém disse certa vez: Alguien dijo alguna vez, Deus criou a igreja, Dios creó la iglesia, assim como Eva para Adão, así como Eva para porque Adán, Deus se sentia muito só. porque Dios se sentía muy solo. Irmãos, eu acho que eu é que estava sozinho. Hermanos, yo creo que yo era el que estaba solo. Nós é que estávamos sozinhos. Nosotros estábamos solos. Nós é que precisávamos. Nosotros Por necesitábamos. isso ele veio até nós. Por eso Él vino hacia nosotros. Como falávamos de manhã, tomou nos seus ombros Como hablamos esta mañana, nos tomó en sus e hombros já nos colocou em regiões celestiais. y ya nos puso en Já, regiones já celestiales. estamos muito próximos da eternidade futura. Ya estamos muy próximos a la eternidad futura. Alguns irmãos já têm sido recolhidos, Algunos hermanos ya han sido recogidos como flores que estão sendo Cosechadas. recorridas como flores que están siendo cosechadas para o seu eterno jardim. para su eterno jardín. Nossos irmãos que estão partindo, Nuestros hermanos que están partiendo, nós ficamos aqui, sentimos e choramos. nosotros nos quedamos acá, sentimos y lo lloramos. Eu duvido que eles querem voltar para cá. Dudo que quieran regresar para acá. Eles já estão num bom lugar. Eles já estão num bom lugar, Ellos ya están en un buen lugar, na presença do próprio Deus. en la presencia del propio Dios. Bendito seja o Senhor. Bendito sea el Señor. Como essas colunas estão interrelacionadas, Como esas columnas están entrelazadas, volta e meia vamos voltar a pontos que já temos comentado. ahora vamos a regresar a puntos que ya hemos mencionado. Então vamos lembrar Entonces vamos a recordarnos a questão de Adão e Eva. la cuestión de Adán y Eva. Apenas mencionando, você vai tomando nota. Apenas mencionando, ustedes van tomando Então no apuntes. capítulo 5 vai nos mostrar muito claramente. Entonces en el capítulo 5 nos va a mostrar muy claramente Estamos nos referindo a Gênesis, que estamos refiriéndonos a Génesis, que Adão e Eva é uma unidade diante de Deus. que Adán y Eva es una unidad delante de Dios. Nem sequer foi Deus que colocou o nome em Eva. Ni siquiera fue Dios que puso el nombre a Eva, Foi Adão que o fez. fue Adán que lo hizo. Então essa unidade Entonces esta unidad que envolve complexidade, que involucra complejidad, ela foi feita ella fue hecha para a representação. para la representación. Deus deseja ser representado por nós. Dios desea ser representado por nosotros. Porém, Ele sabe Sin embargo, Él que sabe nós não podemos fazê-lo. que nosotros no lo podemos Então, hacer. por isso, Ele nos deu a sua imagem. Entonces, por eso Él nos dio su imagen. Quando você fala de imagem, você fala de representação. Cuando usted habla imagen, usted habla de una representación. Então, Ele nos deu a sua imagem. Entonces, Él nos dio su imagen. Como nós lembrávamos pela manhã, Como hemos recordado en la mañana, perdemos isso em Adão.
Perdemos em Adão, Perdemos eso en Adán, mas isso foi recuperado em pero Cristo. eso fue recuperado en E Cristo. nós somos recolocados nesse Y propósito. entonces somos puestos nuevamente en este E propósito. agora precisamos avançar. Y ahora necesitamos avanzar. Mas a Bíblia Pero la se Biblia desenvolve de uma maneira muito interessante. se desarrolla de una manera muy interesante. O primeiro ato de coletividade você consegue ver em Adão. El primer hecho de colectividad podemos observarlo en Mas à Adán. medida que as escrituras vão passando, Pero a medida que las escrituras van pasando, você vai observando o mesmo propósito ustedes van a observar el mismo propósito acontecendo ao sucediendo longo das escrituras. a lo largo de las escrituras. Por exemplo, quando Abraão, Por ejemplo, cuando Abraham, quando seu pai Tera morre, cuando su padre Tera isso aí muere, está registrado no capítulo 12 de Gênesis. eso está registrado en el capítulo 12 de Era muito Génesis. natural por Abraão, seu filho mais velho, Era muy natural para Abraham ser el hijo mayor, tomasse conta da sua família. tomarse cargo de su familia. Mas misteriosamente, Pero misteriosamente, Deus tira Abraão, Dios saca a Abraham porque de uma forma maravilhosa, porque de una forma Deus maravillosa quer alcançar as famílias da terra. Dios quiere alcanzar a las familias de Então la ele tierra. manda Abraão sair da sua terra e da sua parentela. Entonces él manda a Abraham salir de su tierra y de su parentesco. E ele vai conduzir a Abraão. Y él va a conducir a Abraham. E o motivo dessa condução Y el motivo de esa conducción é para atingir es para alcanzar outras famílias. otras familias. À medida que o texto da Bíblia vai passando, A medida que el texto de la Biblia va pasando, nós vamos observando vamos observando novamente esses princípios. nuevamente esos Eu principios. gostaria de ler para os meus irmãos. Me gustaría leer a mis Você hermanos. pode ficar aí. Tú, tranquilo, Eu pueden vou quedarse só ahí. mencionando. Voy a Fique solo daí. mencionarlo. Quédense Não ahí. saia daí, No salgan de ahí, literalmente. literalmente. Assim como a salvação de Deus cobriu também Adão e Eva, Así como la salvación de Dios cubrió a Adán y a Eva, porque eles pecaram. porque ellos Então pecaron. vocês conhecem o assunto do capítulo 3. Entonces ustedes conocen el asunto del capítulo Então ele 3. vai vestir Adão e Eva. Entonces él va a revestir a Adán y a Eva. Então essa vestimenta Entonces esa vestidura é uma figura es una figura daquilo que Deus está já providenciando. de aquello que Dios ya está providenciando, no, Sí. proveyendo. Proveyendo. Gracias, hermano. Deus não vai apenas vestir a Adão. Dios no solamente va a vestir a Adán, Deus não vai vestir apenas Eva. Dios no solamente va a vestir a Deus vai Eva, vestir os dois. Dios va a vestir a los dos. Por quê? ¿Por qué? Porque o seu propósito continua. Porque su propósito continúa. Ele precisa ainda dessa unidade complexa. Él necesita de esa unidad compleja. Vamos nos lembrar por que ele está fazendo isso. Vamos a recordarnos por qué Él está haciendo Porque eso. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Então, se Santo. ele quiser se manifestar através da sua família, Entonces, si Él se quiere manifestar a través de su ele familia, quer usar toda a sua família. Él quiere utilizar a toda su Por familia. isso que aquelas pessoas que da sua família ainda não são cristãs, Porque por eso aquellas personas que aún en su familia no conocen al Señor, no son cristianas, nós devemos continuar orando por elas. debemos continuar orando por ellas. Porque Deus quer elas também. Porque Dios las quiere a ellos también. Sempre no mesmo princípio. Siempre en el mismo Comunhão principio. nunca é feita a partir de uma única pessoa. Comunión nunca es hecha a partir de solamente una persona. Amém? Amén. Amém. Então, o povo, quando sai de Ramsés, Entonces, el pueblo cuando sale de Ramsés, era estranho Deus mandar Ramsés. sair todo o povo. era extraño que Dios mandara salir todo el Ele pueblo de podia sair Ramsés. apenas os guerreiros, os homens Él valentes, podía mandar a salir solo los guerreros o los mas hombres Deus mandou valientes, sair todo mundo. pero Dios mandó a salir todo. Assim também somos nós. Pero así también somos Quando nos nosotros. encontramos em cativeiro, Cuando nos encontramos en un cautiverio, ainda que existe um chamamento individual, irmãos, aunque haya un llamado individual, individual, também existe um chamado coletivo. también existe un llamado colectivo. Nós temos que aprender a pensar assim. Necesitamos aprender a pensar Por causa así. da queda, Por causa de nós la acabamos caída, pensando em nós mesmos. acabamos pensando en nosotros Mas mismos. Deus não pensa assim. Pero Dios no piensa así. Como Deus pensa? ¿Cómo Dios Ele piensa? pensa no coletivo, Él piensa en lo colectivo. porque Ele quer ser representado Porque Él quiere ser representado em comunhão. en comunión. Amém? Amén. Então Ele vai pedir para que todos saiam. Entonces Él va a pedir para que todos salgan. Homens, mulheres e crianças. Hombres, mujeres y niños. Todos precisam sair. Todos necesitan salir. Todos precisam tomar essa caminhada com perseverança. Todos necesitan tomar esa caminata con perseverancia. Sabe você, irmão, que tem uma esposa ¿Sabe usted, hermano, que tiene una esposa e às vezes você vai para o local de reunião y a veces vas al local de reunión e você aperta o seu passo
y apresuras tu paso e sua esposa fica para trás. y tu esposa la dejas hacia atrás. Isso não é uma boa expressão. Eso no es una buena expresión. Deus quer que você caminhe ao lado dela. Dios quiere que usted camine a su lado. Espera mais um pouco. Espera un poco Deixa ela más. estar ao seu lado. Déjala a ella estar a su Caminha lado. com ela. Camina con ella. Essa esposa é a esposa que Deus te deu. Esa esposa es la esposa que Dios te dio. Esse marido também. Y ese marido É o también. marido que Deus te deu. Es el marido que Dios te dio. Só existe essa vida para vocês aproveitarem isso. Solo existe esta vida para que ustedes aprovechen de eso. Depois não existe mais isso. Después ya no va a existir Depois todos más. somos irmãos. Después todos somos hermanos. Então aproveita bem agora. Entonces aprovecha bien ahora. Esse assunto de comunhão Este asunto de comunión também toca aos casais. también toca a las parejas. Existe uma intenção por Deus por detrás disso, irmão, Existe una intención de Dios por detrás de eso, com os casais. con las parejas. Essa forma representativa Esta forma do representativa mistério maior entre Cristo e a igreja. del misterio mayor entre Cristo y la iglesia. Às vezes nós olhamos um irmão A veces observamos a un e hermano falamos, esse irmão tem um chamado de Deus. y hablamos, este hermano tiene un llamado de Mas Dios, esse irmão é casado. pero este hermano es casado. Então esse trabalho com esse irmão, Entonces, o trabalho com esse irmão trabajo con este hermano. precisa ser coletivo. El trabajo con este hermano necesita ser Porque se colectivo. você der atenção apenas a ele, Porque si le das atención solamente a él, o dia que ele estiver pronto para exercer o seu el ministério, día que él esté listo para ejercer su ministerio, ele vai olhar para o lado e não vai encontrar sua esposa. él va a mirar hacia el lado y no encontrará a su esposa. Então nós fomos chamados para crescer juntos. Entonces nosotros fuimos llamados para que crezcamos juntos. Temos que prestar atenção a isso. Tenemos que ponerle cuidado a E eso. também quando vêm os filhos. Entonces también cuando vienen los Ah, hijos, filhos é coisa de mulher. hijos es cosa de mujer. As mulheres que têm que tomar conta Las desse mujeres assunto. que lo cuiden. Sim, em grande parte sim. Sí, en gran parte sí, Mas totalmente não. pero no totalmente. Essa verdade vai até a página 2. Esta verdad va hasta la página 2, Mas o livro é muito grande. pero el libro es muy grande. Nós temos que aprender a cooperar. Nosotros necesitamos aprender a O que o irmão cooperar. Roger está falando? ¿Y qué es lo que el hermano Roger está hablando? Isso virou reunião de casais? ¿Eso se tornó reunión de parejas? Não, irmãos, eu estou falando sobre comunhão No, hermanos, estoy hablando sobre comunión de uma forma muito prática. de una forma muy práctica. Às vezes nós falamos em comunhão, A veces nosotros hablamos de comunión, pregamos sobre comunhão. predicamos sobre Ah, comunión. temos 600 textos sobre comunhão, Tenemos 600 textos sobre mas não comunión, conseguimos andar com a nossa família. pero no podemos caminar con nuestra familia. Mas o propósito de Deus Pero el propósito de nuestro Dios é que caminhemos juntos, es que caminemos juntos, porque isso é comunhão. porque eso es comunión. Na tipologia do tabernáculo, En la tipología del tabernáculo, novamente nós vemos essa expressão. nuevamente observamos esa E me expresión. farão um santuário, Y me harán un e santuario, habitarei no meio deles. y habitaré en medio de él. Novamente o assunto de comunhão está envolvido aí. Nuevamente el asunto de comunión está Agora involucrado está ahí. relacionado ao nosso trabalho. Ahora está involucrado en nuestro trabajo. Irmãos, como é fácil trabalhar sozinho. Hermanos, ¿cómo es fácil trabajar solo? Como é difícil trabalhar como igreja. ¿Cómo es difícil trabajar como Como é iglesia? difícil trabalhar em comunhão. ¿Cómo es difícil trabajar en comunión? No Rio de Janeiro, En Río de Janeiro, uma igreja que servi com outros irmãos há alguns anos, en una iglesia que serví con otros hermanos muchos años, onde nosso irmão Gino teve por várias vezes, donde nuestro hermano Gino estuvo varias nós éramos veces. alguns presbíteros aí. Éramos algunos presbíteros E ahí. às vezes um de nós chegávamos com uma ideia muito interessante. A veces uno de nosotros llegamos con una idea muy E interesante você mostra uma parte, y usted muestra una parte porque é tudo que você está vendo. porque es todo lo que estás viendo. Mas aqueles amados irmãos que são seus companheiros, Pero aquellos amados hermanos que son sus eles compañeros, estão vendo uma parte que você não está vendo. ellos están viendo una parte que usted no la está viendo. E às vezes, a grande maioria, Y a veces, en gran mayoría, fechávamos no entendimento. cerrábamos en este entendimiento. Mas apenas Pero solamente uno via algo diferente. veía algo diferente. O que fazíamos? ¿Y qué hacíamos? Nós não avançávamos. Nosotros no avanzábamos. O nosso entendimento Nuestro é que entendimiento só poderíamos avançar em comunhão. es que solo podríamos avanzar en E se o comunión. Senhor estava nos governando nesse tema, Y si el Señor nos estaba gobernando en este nós tema, temos que ter o mesmo sentir do Espírito. nosotros tendríamos que tener el mismo sentido Então, espiritual. ainda que os dons e os ministérios sejam diversos, Entonces, aunque los dones y los ministerios sean diversos, o Espírito é o mesmo. el Espíritu es el mismo. Então, o que precisávamos? Entonces, ¿qué es lo que necesitábamos? Termos mais comunhão. Tener más comunión. E era isso que a gente procurava fazer. Y era eso lo que procurábamos hacer. E descobrimos uma coisa, irmão. Y descubrimos una cosa, hermanos. Eu posso levar isso para minha vida. Y puedo llevarlo para mi vida. Não foi um artigo da internet que li. No fue un artículo que leí en Eu internet. convivi com isso. Yo conviví con eso Muitas vezes.
muchas veces aquele único irmão aquel único hermano estava com a palavra de Deus. estaba con la palabra de Dios. E quando nós seguíamos em comunhão, Y cuando continuábamos en comunión, lá na frente o Senhor nos mostrava allá enfrente el Señor nos que de mostraba fato aquela observação daquele irmão que de hecho esa observación que hizo aquel hermano era da parte de Deus. venía de E parte de com Dios. esse comportamento, Entonces, y con ese nós comportamiento somos guardados de muitos erros. fuimos guardados de muchos Uma errores. igreja muito grande, com muitos irmãos, Una iglesia muy grande con muchos e uma hermanos. atitude errada você pode causar um problema imenso. Y una actitud errada se puede causar un problema Então você inmenso. vai observando que comunhão, Entonces vas observando que ela comunión está em todas as áreas e esferas da nossa vida. está en todas sus áreas y esferas de nuestras O vidas. Senhor nos quer juntos, El Señor nos quiere em juntos, comunhão. en comunión. Ele quer nos falar, Él nos quiere hablar, mas Ele quer nos falar juntos. pero Él nos quiere hablar Ele juntos. quer nos mostrar algumas coisas, Él quiere mostrarnos mas algunas nós cosas, precisamos estar juntos. pero necesitamos estar juntos. Amém? Amén. Podemos dizer que existe um milagre aí, Podemos decir que existe un milagro aquí, porque simplesmente estamos juntos porque simplemente estamos em juntos torno da pessoa do nosso Senhor. en torno alrededor de la persona de E nuestro aí Señor. algumas coisas começam a acontecer. Y hay algunas cosas empiezan a E você suceder. tem a visão clara de que aquilo não está vindo de você. Y tienes la visión clara que aquello no está viniendo de Não ti. está vendo, não tem fonte nas suas próprias ideias. No hay una fuente en sus propias Sim, ideas. Deus que é a fonte pode utilizar suas ideias, Sí, Dios que es la fuente puede utilizar sus ideas. mas a fonte não são as nossas ideias. Pero la fuente no son nuestras ideas. Por quê, irmãos? ¿Por qué, hermanos? Porque essa comunhão Porque esta é a comunión comunhão do Pai e do seu Filho Jesus es Cristo. la comunión del Padre y de su Hijo Jesucristo. Isso é muito profundo para nós. Eso es muy profundo para O Senhor nosotros. precisa gotejar isso, El Señor necesita gotear eso, pouco a pouco, poco a poco, abrindo os nossos olhos, abriendo nuestros para que ojos, possamos entender tais coisas. para que podamos entender tales Nós não cosas. estamos envolvidos em pouca coisa, irmãos. Nosotros no estamos involucrados en poca É algo cosa, tremendo hermanos. aquilo que o Senhor nos colocou. Es algo tremendo aquello que el Señor nos puso. Glórias ao seu nome. Glorias a su nombre. Eu gostaria de mencionar ainda um texto, acho que o nosso horário está terminando. Me gustaría mencionar aún un texto, creo que nuestro horario ya está terminando. Atos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Nós vamos novamente, porque nós estamos meditando em duas porções claras aqui. Y vamos nuevamente porque estamos meditando en dos porciones Estamos claras. flutuando entre essas duas Estamos porções. flutuando entre esas dos porciones. Isso que acontece no início de Atos, Eso que sucede al principio de Hechos, bem no capítulo 1, exactamente en el e capítulo 1. depois o que acontece no capítulo 2. Y después lo que sucede en el capítulo 2. Porque o capítulo 1 de Atos Porque el capítulo 1 de mostra Hechos todas as orientações que o nosso Senhor deu, muestra todas las orientaciones que nuestro Señor não dio. somente em Atos, mas em todos os biógrafos. No solamente en Hechos, pero en todas las biografías. Mas, Pero quando chegamos em Atos 2, cuando llegamos a Hechos 2, nós vemos agora que os discípulos que foram ensinados por Jesus, vemos ahora que los discípulos que fue enseñado por Jesús, agora eles estão ensinando a igreja. ahora están enseñando a la E a iglesia. igreja está fundamentada sobre a Y doutrina la dos iglesia apóstolos. está fundamentada sobre la doctrina de los apóstoles. Então, isso não é um assunto do primeiro século. Entonces, eso no es un asunto del primer siglo. Esse é um assunto da história. Ese es el asunto de la E historia. esse é o mesmo assunto que nos toca. Y ese es el mismo asunto que nos toca. Amém? Amén. E comendo com eles, Y comiendo con él, determinou-lhes. Hechos 1, Atos 1, Quatro. Atos 1, 4. Hechos 1:4. E comendo com eles, Y comiendo con ellos, determinou-lhes les que não se determinó ausentassem de Jerusalém, que no se ausentasen de mas que Jerusalén, esperassem a promessa do pero Pai. que esperasen la promesa del Padre. Vamos rapidamente ao versículo 12. Vamos rápidamente al versículo Esse 12. texto do versículo 4 Este texto del versículo 4 até o versículo 12, hasta el versículo eu 12, gostaria que você guardasse ele, me gustaría que guardaran él, para que você pudesse meditar para que depois. puedan meditarlo O después. versículo 12 El versículo 12 diz: Então voltaram para Jerusalém, dice, entonces volvieron hacia do monte Jerusalén, chamado Oliveira. del monte llamado Olivar. Quem voltou de lá? ¿Quién regresó de allá? Quando ali entraram, Cuando allí entraron, subiram para um cenáculo, subieron hacia el aposento, onde se reuniam Pedro, donde se reunía Pedro, João, Tiago, André, Juan, Santiago, Andrés, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Felipe, Tomás, Bartolomeo, Mateus, Mateo, Tiago, filho de Alfeu, Santiago, hijo de Simão, Orfeo, Simão o Zelote Simón el e Celote Judas, y Judas, filhos de Tiago.
hijo de Santiago. Houve uma determinação do nosso Senhor. Hubo una determinación de nuestro E Señor. essa determinação é que eles se mantivessem juntos. Y esa determinación es que ellos se mantuvieran juntos. Mas, irmãos, pensem comigo. Pero hermanos, piensen conmigo. Aquele que era o seu mentor maior, Aquel que era su mayor mentor, utilizando uma linguagem mais moderna, utilizando un lenguaje más aquele moderno. que estava à frente deles, Aquel que estaba enfrente de ellos, ele morreu. él murió. Sim, já havia ressuscitado. Sí, ya había resucitado. Por mais de 40 dias estava entre eles falando acerca do reino de Por Deus. más de 40 días estuvo hablando acerca del reino. Mas Pero ele agora não está com eles. él ya no está con ellos. Eles estão correndo um grande risco agora. Ellos están corriendo un gran Quando nós riesgo chegamos ahora. a Atos capítulo 12, Cuando llegamos a Hechos capítulo 12, eles matam Tiago ao fio da espada. ellos matan a Santiago al hilo de la espada. E isso animou todos aqueles religiosos. Y eso animó a todos esos religiosos. E agora eles começaram a perseguir os demais. Y ahora ellos empiezan a perseguir a los demás. Então, da mesma forma como o nosso Senhor Entonces, de la misma forma como nuestro já não Señor está entre eles, ya no está entre ellos, é possível que agora eles sejam os perseguidos. es posible que ahora ellos sean los que van a perseguir. Então, acredito eu que eles estavam ali, Entonces, creo yo que ellos estaban em allí Jerusalém, en Jerusalén em obediência ao Senhor. en obediencia al Señor. Mas não estava fácil. Pero no estaba fácil. Por quê, irmãos? ¿Por qué, hermanos? Porque eles poderiam morrer também. Porque ellos también podrían morirse. Mas eles obedeceram Pero ellos obedecieron e se mantiveram juntos. y se mantuvieron juntos. Isso é o que significa hipômene, Eso es lo que significa hipómene, pagar o preço pagar el precio sob intensa pressão. sobre intensa presión. Eu não sei até que ponto essa pressão pode vir sobre nós. Yo no sé hasta qué punto esta presión puede venir hacia Nós não nosotros. estamos vivendo dias muito agradáveis. No estamos viviendo días muy agradables. As coisas não estão muito boas na Terra. Las cosas no están muy buenas en la tierra. E esse não é um lugar muito agradável para nós. Y este no es un lugar muy agradable para nosotros. Parece que vamos sendo expulsos pouco a pouco daqui. Parece que estamos siendo expulsados poco a poco de aquí. Isso é algo muito sério. Eso es algo muy serio. Mas eles tomaram uma decisão. Pero ellos tomaron una Em decisión. obediência ao Senhor, En obediencia al Señor. eles voltaram para Ellos Jerusalém. regresaron hacia E Jerusalén. aí eles se mantiveram juntos. Y ahí se mantuvieron juntos. Irmãos, de fato, não é fácil se manter junto. Hermanos, de hecho, no es fácil mantenernos juntos. Tem problemas de fora, Hay problemas de afuera. há problemas dentro também. Hay problemas adentro también. Nós temos muita dificuldade de nos manter juntos. Nosotros tenemos muchas dificultades en mantenernos Mas o juntos. Senhor só pede para que nos mantemos juntos. Pero el Señor solo pide que nos mantengamos A juntos. obra quem vai fazer é Ele. La obra quien la hace es Él. O problema é que a gente quer fazer essa obra. El problema es que nosotros queremos hacer esa Então, obra. rapidamente, nós criamos um modelo. Entonces rápidamente creamos un modelo Para termos comunhão, para tener comunión. precisamos disso, disso e disso. Necesitamos esto, aquello y aquello. Talvez se abríssemos esse microfone Tal vez si abriéramos este micrófono a todos nós a todos e nosotros perguntássemos, que irmão, cada um vai dar um depoimento. y le preguntamos, hermanos, cada uno va a dar su testimonio. O que é necessário para ter comunhão? ¿Qué es necesario para tener comunión? Irmãos, Ai, irmãos. vamos ter uma lista grande aqui. Vamos a tener una lista Porque larga nós já temos muitas coisas nas nossas porque cabeças. tenemos ya muchas cosas en nuestras cabezas. Nós temos grupos de nossos amados irmãos, Tenemos grupos de nuestros amados de hermanos segmentos distintos, de segmentos distintos que estabelecem uma lista para isso. que establecen una lista para Como eso, se comunhão fosse uma coisa produzida na Terra. como si comunión fuera algo producido en la Não, tierra. não, mas nós temos que ser práticos. No, pero nosotros necesitamos ser prácticos. Mas nós não entendemos que a prática é a presença de Deus. Pero no podemos entender que la práctica es la presencia de Mas Dios. se estivermos juntos em Jerusalém, Pero si estuviéramos juntos en e esse Jerusalén, Jerusalém, no nosso contexto, pode ser a sua respectiva y localidade. este Jerusalén en contexto puede ser su Se respectiva você está na localidad. sua localidade, Si tú estás en tu e se localidad você entende esse chamamento do que é estar em Jerusalém, y entiendes ese llamado que es estar en Jerusalén, aguardando ao Senhor, esperando al Señor, então um milagre acontece. entonces un milagro sucede. Você e eu só precisamos estar em torno da pessoa dele. Tú y yo solo necesitamos estar alrededor de la persona de Él, Juntos juntos nele. en Él, Sem colocar, sin poner, sem acrescentar sin nenhum tipo acrescentar de modelo. ningún tipo de modelo, Porque esse é o modelo de Deus. porque este es el modelo de Eles Dios. perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ellos perseveraban en la doctrina de E los por perseverar apóstoles. nessa palavra, Y por perseverar en esa palabra, agora eles tinham um pensamento comum. ahora ellos tenían un pensamiento en Essa común. palavra acaba levando eles
todos para um mesmo lugar. Esta palabra los termina llevando a todos a un mismo lugar. E esse lugar é Cristo, Y ese lugar es o Cristo, centro de toda a comunhão. el centro de toda comunión. Essa é a comunhão do Pai Esta es la comunión del e Padre do Filho, y del Hijo, que chega a nós por seu Espírito. que llega a nosotros a través de su Espíritu. Amém? Que hora, irmão? No, Não sei. fecha no. Hasta 20. Fecha no. Para onde? Porque temos que No 7:20 pode terminar de boa. Tá. Irmãos, vamos um pouquinho mais, por favor. Amém? Um pouquinho mais e depois vamos jantar, verdade? Amém? Un poquito más y después vamos a cenar. Ano passado, En el año pasado estivemos um tempo de comunhão com os nossos irmãos tuvimos un tiempo de comunión con nuestros aí na hermanos localidade de Teusaquilho. en la localidad de Teusaquillo. E aí mencionamos alguma coisa Y ahí mencionamos alguna que está cosa relacionada à comunhão. que está relacionada a la comunión. Meus irmãos que ouviram aquela porção daquela vez, Y los hermanos que escucharon esa porción en aquella vez, vou pedir paciência de vocês, voy a pedir paciencia de ustedes, porque isso ainda está no meu coração. porque eso todavía está en mi corazón. Eu não tenho nenhuma intenção de ensinar nada novo, Yo no tengo ninguna intención de enseñar nada nem nuevo, impactar os meus irmãos com as minhas viagens. ni impactar a mis hermanos con mis viajes. Eu quero falar aquilo que o Espírito coloca no meu Yo coração. quiero hablar aquello que el Espíritu pone en mi corazón. E eu estou entendendo o que está acontecendo aqui. Y yo estoy entendiendo lo que está O sucediendo Senhor está acá. repetindo coisas e repetindo El coisas. Señor está repitiendo cosas y repitiendo cosas. Mas vamos seguir um pouco mais Pero vamos a continuar un poco más sobre esse tema da comunhão. sobre este tema de la comunión. A comunhão também, La comunión también, ela tem um grande poder de proteção. ella tiene un gran poder de protección. Eu gostaria de lembrar aos meus irmãos Me gustaría recordar a mis o hermanos, capítulo 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Vamos ver esse texto. Vamos a ver a este texto. Aí, sabe? Amén, hermanos. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ele, o diabo, Él, el diablo, ele busca a quem? él busca a quien. Ele busca vosso também, Él busca a vosotros también. mas ele gosta mais de quem? Pero, ¿qué es lo que más le gusta a él? Quem? ¿Quién? Esses pronomes Estos que pronombres aparecem aqui que aparecen acá mostram o que acontece de fato. muestra lo que sucede de O hecho. diabo, vosso adversário. El diablo, vuestro adversario. Quando estamos na condição de vosso, Cuando estamos en la condición de vuestro, então os anjos do Senhor entonces los ángeles del acampam ao Señor redor acampan alrededor dos que o temem. de los que le temen. Mas existe um outro personagem Pero existe un otro que personaje está ao derredor, que está ao redor do alrededor círculo. del círculo, o sea, ya está alrededor, afuera del alrededor. Aí está ele. Ahí está él. Então, quando saímos da condição de vosso Entonces, cuando salimos de la condición de para a condição vosotros de quem, para la condición de quién, isso se torna uma coisa muito perigosa. eso se torna algo muy peligroso, Porque o diabo, porque el diablo, vosso adversário, vuestro na adversario, condição de vosso, en la condición de ele é nosso vuestro, adversário. él es nuestro Na adversario, condição de quem? en la condición de quién. Ah, irmãos, o texto continua. Ay, hermanos, el texto sigue, Buscando a quem possa tragar. buscando a quién devorar. Então, a comunhão Entonces la comunión tem também esse aspecto tiene también ese de aspecto proteção. de protección. Precisamos estar protegidos. Necesitamos estar protegidos. Irmãos, ninguém é pela igreja nesse mundo. Hermanos, nadie es por la iglesia en este Só mundo. o Senhor é pela igreja. Solo el Señor es E por la nós que iglesia. somos irmãos, Y nosotros que somos hermanos, somos uns pelos outros. somos unos por los otros. Devemos ser uns pelos outros. Debemos ser unos por los otros. Amém? Agora existe uma nova doutrina no Brasil. Ahora existe una nueva doctrina en Brasil. Existe nova doutrina na história da igreja.
Existe una nueva doctrina en na la história da historia igreja. de la Mas no iglesia. Brasil, nesse momento, Pero en Brasil, en este tem momento, pessoas entendendo hay personas que não entendiendo precisam estar em comunhão. que no necesitan estar en Elas já comunión. conhecem a Deus. Ellas ya conocen a Dios. E tudo que temos aí fora é um mundo Y religioso. todo lo que tenemos afuera es un mundo Então, religioso. para se afastarem disso, Entonces, para alejarse de eso, porque, claro, o mundo religioso está equivocado. porque claro, el mundo religioso está Mas equivocado, às vezes os nossos olhos só veem o mundo religioso. pero a veces nuestros ojos solo observan el mundo Mas além religioso. do mundo religioso Pero- existe o corpo de Cristo Pero más allá del mundo religioso existe el cuerpo de Cristo e seus membros em particular. y sus miembros en particular. E o que o Espírito Santo faz é trabalhar para que todos estejam juntos. Y lo que el Espíritu Santo hace es trabajar para que todos estuviesen juntos. Porque a batalha não é apenas individual, Porque la batalla no es solamente ela individual, também é coletiva. es también colectiva. A manifestação de Cristo La manifestación de não é Cristo apenas em um indivíduo, no es apenas un é no individuo, corpo de Cristo. es en el cuerpo de Cristo. Olha quantos dons temos, Mira cuántos dones tenemos. olha quantos ministérios temos. Mira cuántos ministerios tenemos. Olha para o irmão do seu lado e vê se ele parece com você. Mira hacia el hermano que está a su lado y mire si se parece a usted. Porque Deus ama a diversidade. Porque Dios ama la diversidad. O irmão C.S. Lewis El hermano C.S. diz Lewis, que nós vamos ter, o irmão C.S. Lewis, el hermano C.S. Lewis, vamos deixar isso claro. vamos a dejar esto claro. Ele disse que vamos ter muita surpresa na eternidade, Él dice que vamos a tener muchas sorpresas en la porque eternidad. vamos ver muitos seres que não têm nada a ver conosco. Que vamos a ver muchos seres que no tienen nada que ver con nosotros. Essas são as palavras do nosso irmão. Esas son las palabras de nuestro hermano. Mas se você olhar um querubim, por exemplo, Pero si observas, por ejemplo, a un querubín, tem alguma aparência contigo? ¿se parece algo con Acha ustedes? que é apenas uma cara, Yo creo que solamente un que é rostro, a de homem, que es el del mas hombre, as outras caras não. pero los otros rostros no. E os anjos, os arcanjos, Y los ángeles y arcángeles. Deus tem uma variedade na sua criação. Dios tiene una variedad en su Ele creación. ama a diversidade. Él ama la diversidad. Então assim ele fez. Entonces así Él lo hizo. Então assim também somos nós. Entonces así también somos Somos nosotros. todos muito diferentes. Somos todos muy diferentes. Temos personalidades diferentes. Tenemos personalidades diferentes. Deus não mexe na personalidade. Dios no mueve en la personalidad. Deus trabalha o caráter. Dios trabaja el carácter. A personalidade não. La personalidad no. Rebeca sempre vai ser Rebeca. Rebeca siempre va a ser Não tem Rebeca. como substituí-la. No hay como sustituirla. Deus fez apenas uma Rebeca. Dios hizo apenas una Rebeca. Tem uma lá que é de um outro irmão na Bíblia. Hay uno allá en la Biblia que es de otro hermano. Mas aquela é outra Rebeca. Pero aquella es otra Rebeca. Essa daqui é só essa. Esa aquí solo es esa. Isso não é maravilhoso? Eso no es Deus nos maravilloso. faz pessoas muito diferentes. Dios nos hace personas muy Mas sabe onde está a distintas. beleza disso? Pero ¿sabe dónde está la É que belleza de todos eso? nós estamos voltados para um mesmo centro. Es que todos nosotros estamos volteados hacia un mismo centro, Esse é o Cristo de Deus. que es el Cristo de Dios. Então, você é diferente de mim. Entonces tú eres diferente Você a não mí. precisa ser igual a mim. Tú no necesitas ser Eu igual não a mí. preciso ser igual a Yo você. necesito ser igual a Nem ti. eu, nem você somos o padrão. Ni tú ni yo somos el patrón. O padrão é o Senhor. El patrón es el Señor. Então, ainda que somos distintos, Entonces, aunque somos somos todos distintos, voltados para o mesmo ponto. somos todos volteados hacia un mismo Esse é punto. o Cristo de Deus. Ese es el Cristo Eu de sou Dios. muito diferente de você, Yo soy muy diferente a ti, mas eu falo de Cristo. pero yo hablo de E Cristo. amo a Cristo, Y amo a como Cristo. você também fala e o ama. Como tú también hablas y lo amas. Maravilhoso isso, irmão. Maravilloso eso, Bendito hermanos. seja o seu nome. Bendito sea su nombre. E esse assunto do C.S. Lewis, Y ese asunto de C.S. deixa Lewis, esse assunto guardado aí num cantinho. déjalo guardado a un rincón. Vamos fechando então com uma última observação. Vamos a cerrar el tema con una última observación. Hebreus capítulo 3, Hebreos capítulo 3, versículo 1. versículo 1. Acompanhe comigo, por favor. Por favor, me acompaña. Hebreos 3, capítulo 3, versículo 1. Vamos terminar. Amém? Por isso, santos irmãos, Por eso, santos hermanos, que participais da vocação celestial, que participan en la vocación celestial,
Esse texto é muito precioso. Este texto es muy precioso. O irmão Austin Spark faz um comentário impressionante sobre esse texto. El hermano Austin Spark hace un comentario impresionante sobre este E tudo que texto. vamos fazer é reproduzir o comentário desse irmão. Y todo lo que vamos a hacer es reproducir el comentario del hermano. O texto grego dessa passagem, El texto griego de este pasaje para companheiros, para compañeros chama-se metachos. se llama metashos. Por isso, santos irmãos, Por eso, santos hermanos, que participais. que participáis. A palavra participais La palabra é participar metachos, es metashos, que é traduzido, que es que traducido, pode ser que traduzido puede ser por traducido companheiro. por compañero. Porém, Sin embargo, não é qualquer companheiro. no es cualquier compañero. Assim como perseverança Así como é uma perseverancia palavra forte, es una palabra fuerte, metachos também o é. metashos también lo es. O que seria esse nível de companheirismo? ¿Qué sería ese nivel de Porque nós estamos compañerismo? falando de comunhão. Porque estamos hablando de comunión. Esse nível de companheirismo Ese nivel de é compañerismo algo mais ou menos assim. es algo más o menos así. Eu estou procurando compartilhar um pouco da palavra do Senhor, Estoy buscando compartir algo de la palabra del Señor, mas eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre esses instrumentos. pero yo no tengo ninguna responsabilidad sobre esos instrumentos. Então, no momento em que terminar essa reunião, Entonces, en el momento en que se termina la reunión, e espero que seja próximo, porque está na hora do y espero jantar, que sea pronto porque ya es la hora de la cena, vou sair por esse corredor. voy a salir por este corredor E quando chegar naquela porta, y cuando llegue en esa puerta, eu tomo esse sentido até o local, até o refeitório. tomo el sentido de ese lugar de la comida. Todos saíram, Todos salieron, inclusive os irmãos que tomam conta desses instrumentos. aún los hermanos que cuidan esos instrumentos. Bom, Bueno, o que está acontecendo aqui? ¿qué es lo que está sucediendo Existem acá? algumas falhas que ocorrem Existen algunas fallas que ocurren na nossa comunhão no dia a dia. en nuestra comunión del día a Às día. vezes nós estamos sobre alguns encargos A veces estamos sobre algunos e encargos por algum motivo não conseguimos atendê-lo. y por algún motivo no conseguimos atenderlo. Então é o nosso irmão que está responsável aqui. Entonces es nuestro hermano el que está responsable E o acá. nosso irmão Camilo agora se foi. Y ahora nuestro hermano Camilo se fue. Bom, esse não é um problema meu. Bueno, este no es mi Esse é problema, o problema do Camilo. es el problema de Camilo. O meu problema é com o jantar. Mi problema es con la Então cena. rápido eu vou para o jantar. Entonces rápidamente voy hacia la cena. Isso não é companheirismo. Eso no es compañerismo. Metachos Metashos é ser companheiro, es ser compañero, é ser amigo. es ser amigo. Nós estamos falando de comunhão. Estamos hablando de comunión. Então, quando eu saio daqui, Entonces cuando yo salgo de a acá, minha preocupação mi preocupación não é só com o encargo que Deus me deu, no es solo con el encargo que Dios mas me é dio, também cobrir pero también es cubrir as lacunas las que lagunas os meus companheiros podem ter deixado. que mis compañeros pueden haber O dejado. diabo trabalha como ninguém com isso. El diablo trabaja como nadie Ele en acusa esto. os irmãos. Él acusa a los hermanos. Porque esse irmão que deveria estar fazendo isso. Este es el hermano que debería estar haciendo E eso. vem aquele dado inflamado. Y vienen entonces esos dardos inflamados. Mas a palavra não, por ter sido absorvida, Pero la palabra al no ser absorbida, então não há escudo. entonces no hay un escudo. Então a mente é atingida. Entonces la mente es atingida. Você pode entender isso? Usted puede entender Rapidamente nós temos um problema aqui. eso. Rápidamente tenemos un O problema que o acá. Senhor quer nos ensinar, irmãos? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere enseñar, É que nós hermanos? precisamos ser companheiros uns dos outros. Es que necesitamos ser compañeros unos con É los isso otros. que é comunhão. Eso es comunión. Novamente, irmãos, comunhão não é uma palavra, Nuevamente, hermanos, comunión no es una é uma palabra, realidade espiritual. es una realidad espiritual. Eu vou falar uma coisa para você. Yo voy a hablar una cosa para ti. Quantos anos nós andamos nessa terra ¿Cuántos años andamos en esta como tierra filhos de Deus como hijos de e Dios estamos buscando essa comunhão, y estamos buscando esta comunión? esse nível de companheirismo? Ese nivel de Porque compañerismo. muitas vezes não encontramos. Porque muchas veces no lo encontramos Porque isso não está na terra. porque eso no está en la Isso tierra. pertence aos céus. Eso pertenece a los A nossa cielos. vida precisa ser mergulhada nele. Nuestra vida necesita ser Mergulhada sumergida nele, en él a fim de que a gente toque essas realidades. para que podamos ser tocar esta realidad. Bendito seja o Senhor. Bendito sea el Señor. Vou apenas ler. Voy apenas E se leer. você estiver anotando, nota, por favor. Y si estás anotando, anota por favor. 2 Coríntios, capítulo 2, 2 Corintios capítulo 2, versículo 12 e 13. versículo 12 y 13. Esse é Paulo falando. Ese es Pablo hablando. Ora, quando cheguei a Troade,
Ahora cuando llegué a Troade para pregar o evangelho de Cristo. para predicar el Evangelio de E Cristo, uma porta se me abriu no Senhor. y una puerta se me abrió en el Señor. Não tive, contudo, tranquilidade No tuve con todo tranquilidad no meu espírito. en mi espíritu. Por quê? ¿Por qué? Porque não encontrei o meu irmão Tito. Porque no encontré a mi hermano Por Tito. isso, despedindo-me Por eso, despidiéndome deles, parti para Macedônia. de ellos, partí para Macedonia. Paulo chegou a Troade. Pablo llegó a Troas, perdón. Troade. Eu não sei se existe na história da igreja Yo no sé si existe en la historia de la homem iglesia com tanto encargo para evangelizar como Paulo. un hombre con tanto encargo para evangelizar como Pablo. Ele era um homem que parecia salivar no canto da boca Él era un hombre que parecía que salivaba en el rincón de para la boca falar das verdades do evangelho. para hablar de las verdades del Mas evangelio. algo acontece aí. Pero algo sucede acá. Ele chega com encargo. Él llega con un E a encargo. palavra diz que uma grande porta se abriu. Y la palabra dice que una gran puerta se abrió. Um homem que já tem encargo Un hombre que ya tiene un e encargo uma porta se abre, y una puerta se o abre. que você acha que ele vai fazer? ¿Qué es lo que crees que va a hacer? Ele vai adentrar por ela. Él va a entrar por ella. Mas o que ocorreu aqui? Pero ¿qué sucedió acá? Tito, seu companheiro, Tito, su compañero, não estava lá. no estaba allá. E agora, o que vai fazer? ¿Y ahora qué es lo que va a hacer? Eu vou pregar sozinho. Voy a predicar solo. Não tenho o que fazer. Eu vou avançar. No hay nada que hacer, voy a avanzar. Ele retrocedeu. Él retrocedió. Irmãos, essa porta quem abriu, Hermanos, esa puerta, ¿quién la no abrió? meu entendimento, foi o Senhor. En mi entendimiento fue el O Señor. encargo que esse homem tem El encargo que este é um hombre encargo tiene dado por Deus. es un encargo dado por Dios. Mas o que aconteceu aqui? Pero ¿qué sucedió acá? Não estava o seu No companheiro. estaba su compañero. Então ele retornou. Entonces él regresó. Isso é metachos, Eso es metashois, companheirismo, compañerismo, comunhão. comunión. É algo mais profundo. Es algo más profundo. Que o Senhor nos ajude a entender essas Que el coisas. Señor nos ayude a entender esas perseverar cosas, nisso. a perseverar en eso. Bom, irmão, você falou Bueno, hermano, tú hablaste que essas são coisas dos céus. que esas son cosas de los E cielos de verdade é. y de verdad lo es. Então, como podemos adentrar nisso? Pero ¿cómo podemos entonces entrar en eso? Como podemos perseverar nisso? ¿Cómo podemos perseverar en Bom, eso? isso vai ser então um tema de amanhã pela Bueno, manhã. eso será un tema de mañana en la mañana. Se o Senhor nos ajudar, então, Si el Señor nos ayuda, precisamos entonces permanecer vivos. necesitamos permanecer Então, vamos vivos. comer alguma coisa. Entonces vamos a comer algo. Pela manhã voltamos Por la mañana regresamos e seguimos nesse y caminho. seguimos por este camino. Bendito seja o Senhor. Bendito sea el Señor. Agradeço meus irmãos pela paciência. Agradezco a mis hermanos por la paciencia. Vamos orar. Fique de pé, por favor, Quédense de pie, por favor, para hermanos. o Vamos a sangue orar. correr nas suas pernas. Para que el sangre corra en sus piernas.